Olá, queridos. Estamos falando ainda do tema tendências pós-pandemia. Para a gente não ficar no senso comum, opiniões e achismos, a gente tem se baseado em relatórios formais, pesquisas e dados que são feitos, criados, gerados por instituições de cada segmento de negócio. Por exemplo, no outro vídeo nós vimos os dados das pesquisas e relatórios emitidos pela Fiesp, é a Federação das Indústrias aqui de São Paulo. Agora nós vamos analisar alguns dados da FEComércio. FEComércio é o órgão que acaba direcionando a parte de comércio aqui de São Paulo, comércio e varejo. E também algumas pesquisas particulares de empresas privadas que realizaram para poder entender o mercado, entender o que vai ser durante a pandemia e pós-pandemia. Com base nesses dados, a gente vai conseguir fazer uma boa análise do que virá. Então, o nosso objetivo é que você consiga assimilar tudo que nós vamos apresentar nesse vídeo. Eu também estou colocando tudo em PDF para que você consiga parar, analisar, rever os dados, está no nosso canal, para que você consiga entender o que está acontecendo no mercado, para poder até dar uma opinião sobre as coisas e também saber como você vai se comportar no seu negócio ou como um empreendedor deveria se comportar no meio dessa situação toda, dessa crise, através desses dados que a gente vai apresentar hoje, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, claro, eu estou sempre à disposição nos canais, vocês podem entrar em contato a todo tempo conosco, ok? Hoje a gente vai explanar diretamente olhando planilhas, né? Olhando, na verdade, gráficos para comparar. A FEComércio ela fez esse relatório e esse relatório ele tirou uma média, né? Analisando o faturamento das empresas. Eu expliquei que o faturamento é o retorno, na verdade, o número de vendas que são feitas, né, financeiramente, o retorno disso. Não é o lucro, né, ainda. O faturamento é quanto entra na empresa, das vendas ou da prestação de serviço, tá? Então, aqui é uma média que eu puxei, a gente consegue filtrar no site da FEComércio mesmo, esse relatório, e eu filtrei de novembro até a última data que estava disponível desse ano de 2020. E vocês percebam, eu não peguei números exatamente, porque para a gente é só uma breve visualização. Mas para vocês, a gente consegue nitidamente perceber que aqui nessa parte de cima onde está comércio geral, no contexto todo, olha a diferença de faturamento entre novembro, dezembro e janeiro a março. Olha a diferença, é nítido que houve uma queda de faturamento aí. Então, perceba que assim, todo empresário da área de comércio, você pode ter certeza, independente das notícias que você vê na TV, pelos dados, porque aqui não é vazio, tem fundamentação, você percebe que esse segmento teve um prejuízo muito grande. Claro que a gente vai analisar nas próximas semanas, né, se sair um novo relatório, os dados de março para frente, né? E agora que já está quase abrindo tudo, para a gente poder comparar. Olha as lojas de móveis e decoração. Também estava super bem, né, em questão de faturamento, e houve uma queda. Quando eu falo super bem, não estava, que coisa boa, né? Não. Mas, assim, a queda também não tanto quanto o outro segmento que nós vimos, que é de comércio em geral, mas em relação, comparando ali a lojas de móveis e decoração, de novembro a março teve uma queda assim grandiosa. Para quem lida com o comércio nesse segmento sabe que houve uma perda. Não tão grande comparado às outras que nós mostramos, mas lojas de vestuário, tecidos e calçados teve uma queda comparado com novembro do ano passado, comparado com dezembro, então, por conta das festas, né? Mas teve uma queda um pouquinho menor comparado com os outros segmentos que a gente viu. Realmente, as pessoas estão investindo em comida, em roupa, em vestuário, investindo entre aspas, né? Vocês vão ver que tem um outro relatório dos costumes, né, dos
dos clientes que mudou também, e eu quero que vocês me ajudem a analisar, porque isso influencia no relatório, nesses relatórios da FEComércio. Outro segmento, material de construção. Olha como em novembro foi grandiosa a coisa, né? Chega em março também, teve uma queda. E olha que março, eu acredito que o relatório de abril deva ser muito pior que esse, porque ainda em março nós estávamos iniciando isolamento, iniciando o processo todo de isolamento e quarentena aqui em São Paulo. Gente, olha o supermercado, mesma lógica, olha como teve uma ruptura. Dezembro, acredito eu, por conta das festas, o pico, né, que a gente tem foi muito bem, e março a queda que houve. Percebe que foi tendo uma queda? Vamos ver outro segmento. Agora, olha o segmento de farmácias e perfumaria. Como subiu em março? Alguém deduz por que seria? Acho que houve um desespero por parte de todo mundo para ir atrás de máscara, de álcool gel, de remédio para gripe, e etc. Então, assim, não somente isso, mas existem pesquisas que as pessoas também ficaram mais abaladas emocionalmente por conta do isolamento. Então, perceba que de todos os segmentos, a parte de farmácia e perfumaria foi a que mais teve crescimento. Vocês conseguem perceber que tudo, no final das contas, ele fica em volta do resultado, do faturamento? Por mais que seja uma crise social, sempre vai ter um segmento que vai ter o seu faturamento, não vai perder. E aqui eu dei um print no próprio site da FEComércio, onde ele registra, ele fala, né? Aqui o dado vem mais até maio, mais ou menos, ó, varejo paulista registra queda de 13,3% em maio. E aí no texto ele ainda coloca que foi o quarto pior resultado para o mês desde o início da série histórica de 2008. Então a coisa caiu muito, gente, muito. Então esse segmento na parte de comércio ainda está em crescimento. E aí eu faço uma análise nessa parte aqui que nós vamos entrar. Eu disse para vocês que para a gente conseguir falar alguma coisa quando a gente está falando de negócios, de business, a gente precisa analisar mercado e analisar o nosso principal ponto, que é o cliente. O cliente é quem vai, é ele quem consome. Para que a gente tenha os resultados, é o cliente, não tem jeito. Se a gente não analisa mercado, né, e aí os concorrentes e tudo mais, e o cliente, se a gente não estuda o nosso público, não tem por que ter um negócio, porque senão você não vai ter faturamento, não vai ter resultados. E aí eu juntei um relatório da FEComércio com algumas pesquisas privadas, onde a gente analisa a clientela, analisa o nosso público, analisa os clientes e o comportamento deles. E vocês vão linkar, conforme o relatório vai mostrando, vocês vão perceber que vai linkar com os resultados que a FEComércio apresentou e o resultado da Fiesp também. É muito interessante. Gente, lidar com dados, eu acho que é um dos setores não, uma das áreas que vai ter futuro. Por quê? Porque saber analisar esses dados, quando você está numa multinacional, numa empresa que vem esses relatórios, saber entender esses relatórios e mudar o comportamento da empresa a partir dos relatórios, gente, é uma tendência a ser uma das áreas bem interessantes. Por exemplo, na MBA, quando eu fiz MBA, uma das disciplinas era somente Big Data, que eles chamam, que é a análise dos dados que a gente gera, sejam os dados das redes sociais, sejam os dados que o Google te manda, sejam os dados de acesso no teu site, dados relacionados a comércio exterior, né, no Fórum Econômico Mundial. Analisar dados está sendo uma das áreas mais interessantes para o futuro, hein? Vale a pena, você que ainda não sabe qual carreira, você de repente pensar, dar uma estudada nessa temática de análise de dados corporativos, inclusive, né? É bem interessante. A partir daqui a gente consegue gerar muitas informações positivas e gerar novas estratégias de negócio. Isso é bem interessante. Então vamos ver aqui
A intenção de consumo das famílias registra a nova queda em julho. Recente, gente, eu peguei agora. Então, assim, julho, então, assim, mudou tudo. As famílias não estão consumindo mais da mesma forma. Se a gente trabalha com negócios, com business, você precisa entender e analisar. Eu peguei aqui o gráfico que tem lá no site da FEComércio dos últimos 13 meses. Vejam a queda no consumo. É claro que eles dividem em dois tipos de público: salários até 10 mil, salários até 10 salários mínimos e acima de 10 salários mínimos. Em ambos os casos, o consumo caiu. Esse aqui está geral, né? Tá os dois tipos de salários. Mas em ambos os casos, o consumo não é mais o mesmo. Então, você tem que parar e analisar qual é o segmento que eles não estão consumindo mais. E aí eu tenho essa pesquisa da Opinion Box, muito interessante. Eu também coloquei o PDF da pesquisa completa nos nossos canais, que a gente consegue entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado. Fato que essas pesquisas sempre têm update, tem mudança, porque a sociedade não para de mudar. Mas, assim, alguns tópicos que eu quero destacar. Os serviços que mais tiveram intensidade, olha, delivery teve um crescimento de apenas 4% no número de usuários. Ao mesmo tempo, 45% estão consumindo mais produtos de limpeza em casa. 24% aumentaram o consumo de frutas e verduras. Tem um outro dado aqui importante que as pessoas começaram a fazer. Fazer a limpeza, a faxina de casa foi o pico. Cuidar da higiene pessoal. Jogar os jogos online aumentou o número de pessoas. Então, as empresas que vendem jogos online, com certeza, tiveram algum resultado. Vocês perceberam que na TV também tem muito programa de cozinhar, de concorrer para ser Masterchef? Então, olha aqui, as pessoas estão cozinhando mais. Dentre outros, olha, para um pouquinho para analisar esses dados. E a partir desses dados que avaliam o consumo, né, como que está o consumo, a gente consegue saber qual é a tendência do mercado. Olha o que as pessoas deixaram de fazer. Frequentar shopping agora está voltando aos poucos, né? Mesmo assim não está igual. Olha, ir à igreja, utilizar transporte público, diminuiu muito. Então, esses setores, olha, estudar o curso presencial, planejar uma futura viagem. Gente, tem relatórios na parte de turismo, como eu já falei, que o faturamento caiu 80%, 90%. Ninguém quer viajar mais. Agora, né? Dentre outros aqui. Então, para analisar esse daqui. É muito verdadeira essa pesquisa, muito atual, porque a partir daqui a gente consegue fazer uma projeção de futuro. Aqui, olha, quem cancelou ou suspendeu algum serviço? Serviços de beleza e bem-estar, olha o percentual. Serviços de manutenção, olha o que foi caindo. Mas olha, manicure, massagista. A tendência é o relatório, como eu falei, ser sempre atualizado, até porque nós estamos reabrindo aos poucos, mas já dá para a gente ter uma noção. Olha aqui a intensidade de uso entre os usuários. Serviço de streaming, Netflix, Google Play. Não é Google Play, como chama, gente? Globoplay, dentre outros. Olha aqui, como subiu. 46%. Antes não era tudo isso. Televisão a cabo. As pessoas ficaram mais em casa, então elas vão fazer o quê? Vão estudar ou vão assistir mais TV, ver séries. Temos aqui um outro, olha só, o que mudou nos hábitos? As pessoas ficam mais na internet, fica ansioso, come mais. Então, a partir desses dados, quem é empreendedor de verdade, os empresários analisam esses dados e falam, peraí, eles estão comendo mais, então eu vou investir nisso. Mas eles, ao mesmo tempo, estão acessando mais a internet. Então, eu preciso fazer alguma coisa com comida pela internet. Aí é onde tem o delivery. Então, assim, essa análise é o que muda, é o que vai definir o sucesso ou não de uma empresa. Vale a pena você pegar os PDFs e debruçar sobre ele, porque a gente tem muita informação que pode aproveitar para o nosso futuro, para entender as próximas tendências dos negócios
a partir dessa situação que vivemos hoje. Espero que você